Eles foram buscar coisas para toda a gente, para todos, para nós os 6. E estamos a falar de crianças que não têm nada, nada, eles não têm nada. Têm roupa, não têm sapatos, não têm nada, mas numa interação daquelas, eles fizeram questão de ter um gesto de generosidade para toda a gente. E isto é é uma das fotografias mais fidedignas do que é o Vietnã. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. O nosso convidado deste episódio é o Alexandre Direitinho, que já fez muitas viagens de bicicleta, mas é em particular sobre uma viagem pelo Vietnã, que ele nos vem falar com muitos detalhes. Fiquem connosco para ouvir as suas odisseias e aproveitem para subscrever o canal, ativar as notificações, classificar o podcast. Bem-vindo! Obrigado. Bom dia! Estamos a gravar em Setúbal, aqui no Parque do Bonfim. Porquê é que estamos aqui? Ora, é um espaço bonito, amplo, desimpedido, ao mesmo tempo calmo. E costumas vir aqui? É o parque? Eu moro aqui ao pé e fica meio caminho da Baixa. Não costumo vir para aqui, mas costumo passar aqui sempre. Qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? Que há muitos anos, quando Troia ainda era a Troia que nós nos lembramos, alugavam lá umas bicicletas e o meu pai um dia fez-me uma surpresa e alugou lá umas bicicletas para nós darmos umas voltas. Foi o primeiro contacto e correu surpreendentemente bem, porque eu nunca tinha andado numa bicicleta e ao fim daquele bocadinho que andei lá com ele, já andava perfeitamente na bicicleta, sem dificuldade. Também que aquilo não tinha obstáculos, tinha vias desimpedidas, eram aqueles passeios tipo ciclovia. E foi a progressão do zero para uma utilização quase normal. Foi quase imediata, foi muito fácil. Ok, boa. E atualmente, qual é que é a tua utilização da bicicleta? É como lazer? Não, a minha atividade obriga-me a conduzir o dia todo. E só tenho praticamente fins de semana livres, portanto eu não tenho como usar a bicicleta a nível utilitário, nem a nível profissional, nada disso. Portanto é mesmo só a nível lúdico. Duas minhas voltinhas, os meus passeios de vez em quando, ou aqui no quintal, só para manter as pernas a mexer, ou então quando é assim uma coisa mais séria, para esses sítios onde vou de vez em quando. E viagens sem bicicleta, qual é que foi a tua primeira viagem? Recordas-te? Acho que foi ao Brasil. Assim, sem nenhuma atividade assim definida, acho que foi ao Brasil. Foi a primeira. E quando é que juntaste pela primeira vez os dois mundos, as bicicletas e as viagens? Penso que aí em 2007, quando fiz aquela minha primeira aventura sozinho, depois para apalpar terreno, para ver se era coisa que eu conseguisse fazer. A minha principal dúvida não era propriamente o andar na bicicleta, a utilização da bicicleta, a deslocação do ponto A para o ponto B. Era o estar sozinho tanto tempo, porque eu não gosto propriamente de estar sozinho, mas a verdade é que me surpreendeu e cheguei à conclusão que faz falta estar sozinho de vez em quando. Sozinho com os pensamentos, sozinho com as dificuldades, é indiscutível. Nós vamos sozinhos fazer uma volta destas de bicicleta, uma coisa num país que não conhecemos ou estamos para à vontade, não é propriamente o nosso quintal, e temos que lidar com situações como começa a chover, como planeaste mal a volta e faz-se de noite e de repente estás no meio de um sítio sozinho e à noite e sem planos, ou tens uma avaria, ou estes imprevistos é que marcam aquele receio inicial que as pessoas têm antes de decidirem fazer a primeira aventura. Então essa tua primeira viagem foi de onde a onde? Foi aqui de Setúbal até Benidorm. E deu quantos dias? Ainda foi Fiz a andar, fiz 7 dias e fiz uma pausa em Alcaraz. Houve ali um planeamento que
que alterou mais ou menos, alterou um bocadinho o meu calendário. Acabei por ganhar um dia à volta, com umas peripécias que me aconteceram, acabaram por me oferecer um dia a mais. E cheguei a um sítio que era muito engraçado, muito pitoresco, estava a correr uma daquelas romarias locais dos 800 anos, dos árabes, uma coisa assim do género. A festa era muito engraçada, eu estava muito cansado e decidi ficar ali um dia. Portanto, fiz 8 dias de viagem, fiz 7 dias a pedalar. Okay. E depois dessa, gostaste? Gostaste que fizeste mais? Exatamente. Depois dessa, deixei de pensar em fazer, se calhar... Não, e comecei a procurar ativamente de voltas deste género que eu podia fazer, e foi a partir daí que eu comecei a ficar, não vou dizer viciado, que é uma palavra feia, mas a ficar fã, adepto. E quais viagens é que te marcaram, ou qual é que foi a sequência até o Esta, sem dúvida nenhuma, foi a que me deixou aquelas marcas que ainda hoje me lembro, que desde ir sozinho em dificuldades, fiz isto, planeei relativamente mal a janela de tempo em que fiz, e acabei por fazer no último dia de agosto e nos primeiros dias de setembro, e apanhar dias de 30 e tal, 40 graus. Mas lembro-me perfeitamente com as dificuldades, começar a cantar para tentar afastar a cabeça de que ainda me faltavam 80 km para o fim, ou 70 km para o fim, e cantar de cor músicas que eu nem sabia, que as sabia todas de cor, do princípio ao fim. Lembro-me de ir a pedalar, olhar para a frente e sem nada particularmente, sem ir a pensar em nada particular, e começarem a cheirar a pimentos. E eu, estás a ficar maluco, pá, agora estou a cheirar a pimentos. E olhar para a esquerda e para a direita e estar no meio de uma plantação de pimentos até perder de vista. Então foi um daqueles momentos em que te mostra que os teus sentidos estão lá, que podes estar em dificuldades, mas os teus sentidos estão lá, a tua percepção está lá, e a tua cabeça, o teu ser, está alerta para coisas que no teu dia-a-dia se calhar nem reparavas nisso. Isso tem a ver porque estamos mais cansados? Porque é que será que os nossos... Não sei, talvez o próprio cansaço ou aquela dificuldade te ative os sentidos de alerta, o sentido de aranha. E isso te dê uma maior percepção sobre o que te rodeia, mesmo independentemente disso ser a nível quase subconsciente, mas talvez seja a própria dificuldade que te deixa um bocadinho mais alerta para certas coisas. É uma boa. E depois dessa, então, outras viagens que fizeste? Depois dessa? Já fiz o Danúbio, da zona ali mais ou menos ali de Munique até Budapeste, já fiz a Flandres, desde a E isso do Danúbio, queres falar só um bocadinho sobre o Danúbio, pontos altos, o que é que foi o mais forte? Sim, o que é que gostaste mais? Podemos falar, o Danúbio também fiz no início de setembro, mas na Alemanha, portanto, a Alemanha, a Áustria, Eslováquia e Hungria. Naquela zona, no início de setembro, as coisas são um bocadinho diferentes do que são cá por baixo. Está um dia bonito, estão 20 e poucos graus já não longe dos 30. E estás ao sol e está muito bem, vais a pedalar ao sol, e quando passas por baixo de uma árvore, de repente parece que entraste no Polo Norte. A sombra é absolutamente gelada. Há uma diferença muito grande entre estar ao sol e estar à sombra, principalmente nestas alturas. Os preços das coisas são um bocadinho diferentes, mas a paisagem é completamente diferente da nossa. A paisagem, quer a nível urbano, as casas são diferentes, a forma como constroem as estradas são diferentes. A EV6 foi a via que eu segui durante a volta do Danúbio. Está muito bem preparada, inclusivamente em sítios em que o pavimento não é o pavimento típico de ciclovia, aquele betão batido. Há troços de terra batida, principalmente na Eslováquia, mas é esta diversidade que te ajuda a encontrar aquele ânimo, aquele divertimento que
Pronto, que é diferente quando dás aquelas voltinhas no quintal. E as pessoas ligam, são atenciosas aos ciclistas ou não deu para... Bem, a nível humano, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, as pessoas não te ligam muito. Portanto, é uma coisa perfeitamente comum. O ciclista a passar é a coisa mais corriqueira deste mundo e não te ligam muito. A nível da Europa, as pessoas são um bocado frias, um bocado distantes. Em Espanha não, em Espanha falam contigo e perguntam-te de onde é que vens e o que é que andas a fazer. Eu andei ali uma semana na altura, penso que foi para aí uma semana atrás do calendário da Volta à Espanha, então perguntavam-me se eu andava a seguir. É engraçado. O contacto com as pessoas é, sem dúvida nenhuma, uma das vertentes mais interessantes deste turismo de longa distância de bicicleta. O contacto com a natureza também, o contacto com o meio urbano é engraçado, o contacto com a natureza é engraçado, seja lá por onde fores, mas as diferenças no meio urbano também são eu acho-lhes muita piada a diferença nas casas, na forma de fazer as casas, na forma como as cidades são urbanizadas. Acho muito engraçado. É das coisas que me chama a atenção. Uma das coisas mais importantes para mim, se não a mais importante, é a comida. Não consigo esconder. Portanto, eu gosto muito de experimentar as comidas locais e perguntar às pessoas o que é que se come aqui, o que é que se come ali, enfiar uns barretes de vez em quando, faz parte. E é outra das coisas que me atrai bastante nestas viagens. Como é que tu fazes? Tu levas o teu estilo de organização, tu planeias tudo, previamente o sítio onde vais ficar, ou vais navegando? Mas não, eu, regra geral, sei de onde vou partir e sei aonde quero chegar. Sei, ou às vezes penso que sei, a minha capacidade física e vou planeando as voltas mais ou menos dentro daquilo que me parece ser razoável. Não costumo marcar o hotel tal, no dia tal, na cidade tal, porque isso depois é um fator de stress. É um fator de stress porque se te adiantares não é fator de stress. Planeava chegar às 7 e chegaste às 4, olha, porreiro, vamos dar uma voltinha, conhecer aqui a cidade tal. Torna-se um fator de stress quando tens 3 furos e começas a fazer de noite e faltam 30 km e são 9 da noite e não sabes como é que vais conseguir chegar ao sítio onde planeaste e já tens aquilo pago e já... não, então é assim, vamos andando. Dentro do que são horas normais de calendário, fazes o teu planeamento imediato, sabes mais ou menos com que velocidade consegues fazer 30 km, ou 20 km, ou 10 km, ou 80 km, e fazes o teu planeamento ali no imediato. Quando fazes aquela tua última paragem do dia, estás a prever parar daqui a 1 hora, sentas-te num sítio qualquer. Hoje em dia já nos permite pegarmos no telemóvel e vermos assim de uma forma genérica onde é que tens um sítio ou outro para dormir, e basicamente é isso que eu faço. Fácil de chegar. Bem, então estávamos no Danúbio e que outras mais viagens é que deram? A viagem que eu gostei mais provavelmente foi a minha viagem mais problemática. Gostei mais porque é muito diferente. Fiz a Flandres e a Holanda, fiz a Bélgica, a zona ali da Flandres, portanto fiz a Bélgica e a Holanda de bicicleta. Fizemos mais ou menos ali da zona de Bruxelas, Bruges, Ghent, por aí acima, até Amsterdão, e é tudo lindíssimo. As próprias casas, o meio urbano é lindíssimo. Estás a andar de bicicleta dentro de um museu. É muito bonito, é uma zona muito bonita. As pessoas são relativamente agradáveis. Na zona da Bélgica são muito abertas, na zona da Holanda já não tanto. Mas quando andas no campo parece que estás a andar de bicicleta num filme da Disney. Porque as casas são pequenos palácios, são pequenas joias, vais andando ao longo daqueles canais e depois as casas pequeninas têm os canais, passam à porta, as pessoas têm hortinhas à volta dos canais.
é um cenário idílico muito, 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 muito bonito. Acabou por se tornar, porque é que eu disse que foi um dos pontos mais difíceis, tive um problema de saúde grave nessa volta. Fiz um descolamento da retina e desde essa altura que fui obrigado a baixar, a ir baixando a atividade que tinha de bicicleta, até quase. Eu não vou dizer que não faço nada, mas neste momento nada não, mas muito perto. Ok. E fizeste duas coisas também mais pequenas por Portugal, tens feito... Sim, já fiz a Nacional 2, ainda nem ninguém falava da Nacional 2. Só ouvi falar da Nacional 2, fiz o Portugal Divide, fui a primeira pessoa a concluir o Portugal Divide. Fiz na segunda edição, não fiz na primeira. Houve pessoas a participar no Divide na primeira edição, mas foi na altura dos fogos. Aqueles fogos que morreu uma série de gente lá. E eles acabaram por cancelar a primeira edição. Então acabei por ser o primeiro a concluir o Portugal Divide, porque fui o primeiro a fazê-lo a partir para o Portugal Divide na segunda edição. Já para quem não sabe o que é o Portugal Divide, queres explicar? O Portugal Divide é uma travessia apanhando os principais pontos cardeais ou os pontos de maior destaque do território português. Portanto, arrancamos de Sevide, onde está o marco zero do território nacional, ao pé de Melgaço, lá para cima. Depois, não há uma ordem específica para fazer. Tu podes fazer o ponto mais a norte e a seguir o ponto mais a sul, e é tudo uma questão de fazeres como quiseres, segundo a tua lógica, porque cada cabeça funciona da sua maneira. Mas basicamente é o ponto mais a norte, o ponto mais a este, o ponto mais alto, o centro, o ponto mais a oeste e o ponto mais a sul, Portugal. Tens que unir estes pontos em menos de 24 dias, penso eu. Portanto, numa volta sem assistência externa, portanto não podes recorrer a apoios que não estejam abertos a qualquer pessoa. E podes fazer uma passagem por território espanhol, eu fiz, portanto logo no primeiro dia arranquei de Seville e o primeiro troço para evitar ali a Serra do Gerês, o primeiro troço fiz de Seville até Verín e depois Chaves. E por aí fora. Já fiz uma volta que o pessoal chama as Portas do Ródão, já fiz as Terras de Xisto, e uma série de coisas. Isso sozinho ou acompanhado? Fiz quase sempre sozinho. Fiz 2 ou 3 voltas com amigos, sim, também. Mas sempre números pequenos. 2 pessoas, 3. Ok. Então vamos falar aqui da viagem ao Vietnã, em concreto que é o prato forte do episódio. A viagem ao Vietnã era uma coisa em que eu já vinha a pensar de há muito tempo para cá. Portanto, é um país que me parecia, na altura, quando eu pensava nisso, parecia-me um país de contrastes, parecia-me um país muito, muito particular, em que toda a gente, o comum dos mortais, quando falamos do Vietnã, imediatamente pensa em coisas terríveis. Pensa na guerra e pensa nos maus tratos entre seres humanos. E na minha ideia, inegavelmente, isso foi uma fase da história, mas eu estava convencido que o Vietnã neste momento era tudo menos isso. Numa das viagens que fiz, precisamente na viagem da Bélgica, conheci uma pessoa que é guia turístico, uma pessoa que é guia turístico, que se dedica a essa atividade e na altura em que ele deixa de poder trabalhar por causa das condições climatéricas, porque veio o inverno e ele não pode andar a passear com turistas do lado A para o lado B, durante aquela primeira fase costumo organizar por conta própria umas viagens assim só para aconchegar o bolso. Ele próprio organiza, trata de arranjar pessoas que possam participar mantendo o bom ambiente e a calma. Portanto, regra geral, ele nunca convida ninguém com quem não tenha já feito uma viagem.
e aproveitou uma altura em que nós estávamos num momento de descontração, em que lhe comentei que andava a pensar em ir ao Vietnã. Ainda não tinha conseguido fazer um planeamento que funcionasse, porque pronto, ir ao Vietnã não é ir propriamente ali a Espanha. Ele comentou-me que também estava com essa ideia já há bastante tempo, que era um local que lhe despertava bastante curiosidade e que tinha pensado no final daquela época, portanto, quando nós demos aquela volta pela Bélgica e pela Holanda, começar a planear por conta dele uma coisa assim, e na realidade foi isso que aconteceu. Portanto, ele penso que não foi no final desse ano, penso que foi logo no final do ano seguinte. Portanto, no final do ano seguinte foi com outro amigo também guia turístico, que foram lá por conta própria, deram umas voltas, tiveram lá 2 meses, coisa que valha, deram umas voltas para analisar pelos seus próprios olhos os tais ditos locais turísticos, porque nós sabemos que há locais turísticos que, epá, é fotografia e pouco interessam, porque também não era isso que nós procurávamos. Eu quando vou fazer uma coisa destas, eu não quero ir de bicicleta para Paris e enfiar-me no Museu do Louvre, né? Eu quero ir ao sítio tal, provar uma cerveja, qualquer coisa, porque me disseram que havia uns monges que faziam, por acaso estou a falar nisso, e foi uma das coisas que aconteceu na viagem da Alemanha. Fui visitar um convento, porque havia lá uma série de monges trapistas que faziam cerveja e tal. Na zona de agora não me lembro, onde o Danúbio faz uma curva muito pronunciada. Okay. Havia aí um convento, os monges que faziam cerveja e tal. Portanto, no fundo é isso que eu procuro quando vou fazer estas voltas. Então ele falou com uma rapariga local, que tinha também algum conhecimento do que é que interessava dentro do que era a nossa vontade, a nossa perspectiva da viagem, o que é que interessava, o que é que não interessava. Fez mais ou menos um esboço, fez umas contas de somar e de sumir e falou fomos 3 casais, pronto, que já nos conhecíamos destas viagens. Okay. Portanto, quer da viagem da Alemanha, quer da viagem da Bélgica. Pronto, e decidimos fazer nesta primeira viagem, decidimos fazer um loop, uma volta pelo delta do Mekong. Okay. Fizemos em um mês, fizemos aí à volta de 900 km, sempre com um passo muito, muito tranquilo, muito calmo. Tivemos, já não me lembro bem, mas penso que foram 27 dias. Desses 27 dias, durante 19, nós não vimos um ocidental. Foi mesmo? Foi. Imerso? Foi não. Totalmente imerso? Nós arrancámos da cidade de Ho Chi Minh, portanto a antiga Saigão, arrancámos da cidade de Ho Chi Minh e resolvemos logo esse assunto. Pronto, porque lá está, é a capital do Vietnã do Sul, não é? Depois Hanoi é a norte, fui lá o ano passado a Hanoi, já noutros termos. Mas pronto, mas depois andámos ali pelo delta do Mekong a atravessar os braços do rio de ferry. Ferry temos desde os ferries grandes como temos aqui até ao curioso que pegou numa palete, meteu uns bidons e tem uma batedeira elétrica que faz as paletes andarem para a frente. Portanto, desde o grande ao pequeno e ao contacto com as pessoas. Eles são muito curiosos. Abordam-te, pedem para tirar fotografias contigo. E a língua? Tentam, é uma barreira, sim, é uma barreira. Não, em inglês não. Há uma pessoa ou outra que fala efetivamente inglês. Lá está, porque como eu estava a dizer, nós andámos fora dos grandes centros, andámos fora dos grupos de turistas. Okay. Os mais antigos falam francês. Há certas situações em que ainda te consegues entender se conseguires arranhar umas palavras de francês, mas regra geral é a linguagem da boa vontade. Entendes-te com as pessoas porque há boa vontade de ambas as partes e interrogam-se com linguagem corporal, com gestos, até se entenderem. Um exemplo
que acontecia todos os dias. Portanto, no Vietnã, queres beber um café, o Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café. Então queres beber um café, vais beber um café, e no Vietnã é um café, é uma chávena assim deste tamanho, vamos imaginar, metade dela com leite condensado e o resto com café. E nós queríamos café sem açúcar. Para o fim, a pessoa que estava connosco já nos tinha ensinado a dizer sem açúcar, que eu já não me lembro outra vez como é que era, mas pronto. Mas de início tentavas dizer que havia qualquer coisa que não querias no café, e chegavas ao ponto em que as pessoas pegavam em ti e te levavam lá dentro, porque dentro dos grandes centros urbanos, em Cantô, em Saigão, sim, há restaurantes e há cafés, mas por onde nós andámos não há. Portanto, nós tomávamos refeições e bebíamos os tais cafés e nas casas que se nos iam aparecendo ao longo do caminho, que tinham a porta aberta e tinham lá uma indicação que te podiam vender qualquer coisa. E era nesses sítios em que nós almoçávamos. Não há menu, há uma pessoa que tem lá qualquer coisa escrita à porta que significa, vamos imaginar, canja de galinha, e tu entras e sentes-te e comes canja de galinha, que é o que há. Essa é outra parte da aventura, é que tu, a maior parte das vezes, não fazes ideia do que é que vais comer. E em geral corria bem? Sim, em geral corria bem. Houve uma ou outra refeição que não me agradou particularmente, mas nenhuma ao ponto de eu não ser capaz de... não. Eles têm uma dieta muito interessante, muito regrada. Acho que eles nitidamente comem melhor que nós, não digo que comem melhor que nós a nível de conteúdo, não, o que eu quero dizer é que a forma como eles comem, a composição dos pratos, o que eles põem no prato é sem dúvida nenhuma mais inteligente do que aquilo que nós fazemos. Mais variada, mais vegetais, menos carnes e qualquer coisa com porco ou qualquer coisa com frango lá é um prato cheio, uma tigela cheia de legumes, de uma forma qualquer de legumes, uma massa de arroz ou uma coisa qualquer que constitui 90% do prato, e depois em cima daquilo tudo uma coisinha do tamanho de 2 moedas de frango, ou vaca, ou porco, ou seja lá o que for. E isso faz com que nunca te sintas mal disposto depois de comer, com que o organismo funcione perfeitamente, antes sempre bem disposto e enérgico e tal, e foi uma das coisas que me surpreendeu no Vietnã. Uma coisa que me preocupava quando fui, nós fomos fazer a consulta do viajante, levámos uma série de vacinas e levámos um checklist com as preocupações e com os conselhos e tal, e havia uma coisa que era basilar, portanto era o pilar absoluto. Muito cuidado com a água, atenção à água. Portanto, íamos formatados para ter muito cuidado com beber água da torneira e atenção às saladas e tal, mas, sinceramente, não vale a pena preocupar-te com isso, não é porque seja uma coisa que seja um perigo que não seja real, não, o perigo é real, mas é simplesmente impossível de evitar, é impossível. Eles são um povo extremamente amistoso, extremamente hospitaleiro. Entres seja lá onde for que entres, a não ser que seja uma grande superfície, tipo um supermercado, mas se entrares, mas essa também não é a realidade do Vietnã, são lojas pequeninas que vendem coisas muito específicas. Então entras numa loja qualquer e a primeira coisa que acontece é que as pessoas vêm lá dentro a correr com copos de chá frio, chá gelado, ou seja, chá com água, gelo com água, e dão-te para as mãos, e é um gesto de cortesia, e é absolutamente impensável, perante uma situação daquelas, tu recusares um copo com chá, porque, não me posso preocupar, não posso beber água. É inevitável, é inevitável. Verdade, estivemos um mês lá e nenhum dos 6, nenhum de nós teve nenhum tipo de problema. Portanto, é inegável que... Uma das coisas que nós visitámos foi uma fábrica de gelo, onde eles faziam o gelo, porque eles produzem o gelo e depois
distribui-no pelo Mekong, em cima de uns sacos de serrapilheira, pelo meio do rio, aquele rio poluidíssimo, depois cortam-no, picam-no, levam-no em sacos para os pontos de consumo. É inegável, nós na fábrica de gelo, até beatas de cigarro dentro das covetes onde eles faziam o gelo, havia, portanto, não podemos dizer que não. O medo do consumo da água é uma coisa sem sentido, não é, mas não vale a pena preocupar-te com isso, porque é impossível de fugir. É um país extremamente quente, portanto, faz muito calor. Os meios que as pessoas têm ao longo do caminho são muito diminutos. Nós paramos em qualquer sítio para beber uma cerveja, eles não tiram cervejas do frigorífico, eles não têm frigorífico. Portanto, eles têm um barracão feito com folha de zinco, que está a 70 graus, têm as paletes lá das cervejas, lá encostadas às paletes, que estão ao zinco que está a 70 graus, tiram a cerveja, dão-te a cerveja e dão-te uma caneca cheia de gelo até acima. Portanto, é impossível, não consegues. Eles não têm eletricidade ou têm? Eles têm eletricidade. Sim, são um povo muito humilde. A realidade nitidamente não é a nossa. E tens memórias de gentileza, de testemunhos de sentires a generosidade por parte dessas pessoas? Tenho uma situação que foi absolutamente irreal. Houve ali uma altura em que parámos para apanhar um dos tais ferries. Com as batedeiras. As batedeiras, portanto, as paletes pregadas com uns barris no meio e com uma batedeira atrás. E na altura o barqueiro não estava ali, tinha acabado de sair, ou coisa que o valha, e andava ali à nossa volta um grupo de miúdos sem qualquer tipo de conotação negativa. Andavam ali um grupo de miúdos andrajosos, rotos, com os pés em sangue, com unhas em falta, sem dentes, com os dentes podres, pessoas nitidamente carentes. Estavam ali a brincar à beira da água e, viram-nos chegar. Foi uma coisa, é como naquele contexto os miúdos olharam para nós como o desembarque dos extraterrestres. Não é? Portanto, eles são pessoas que têm 1,50 m, menos que 1,50 m, cabelo preto, e veio a chegar um indivíduo com 1,93 m, com cabelo claro, olhos verdes, e, portanto, depois os outros meus camaradas era um holandês e um canadiano, portanto, nitidamente fora da caixa. E vieram, rodearam-nos, a tirar fotografias connosco, a puxarem-nos os braços, mas na maior boa onda. Os miúdos subiram para cima dos contentores que estavam ali à beira do rio, então exibiam-se, portanto, olhavam para nós para ter a certeza que nós estávamos a ver e corriam em cima dos contentores e tiravam-se para dentro da água e tal, faziam muito barulho, muito ruído. A minha esposa, houve ali uma altura em que estava a comer pastilhas elásticas e um dos miúdos olhou assim para ela, ver o que era aquilo que ela mastigava. Ela percebeu-se e tinha uma caixinha com uma série de pastilhas elásticas e deu as pastilhas aos miúdos. Depois pôs-se a brincar com eles, a fazer balões e então eles olhavam para ela com muita atenção, sopravam para o ar como se o facto de terem uma pastilha na boca, que eles, pelos vistos, não conheciam, não faço ideia se eles nunca na vida tinham comido uma pastilha elástica, mas aquilo nitidamente para eles era uma novidade. Sopravam para o ar à espera que se formasse a tal bola como ela estava a fazer. Depois a Ania, a nossa guia, houve ali uns momentos em que tentou fazer ali uma ponte, uma ligação. Foi um momento, foi uma interação muito engraçada. O que nos surpreendeu mais foi que, a um dado momento, eles eram para aí 6, coisa que eram 4 miúdos e 2 raparigas. Num determinado momento eles desapareceram todos, deixámos de os ver, e pensámos naturalmente, olha pronto, já se foram embora. E ao fim de uns minutos, 3, 4 minutos, não sei, tornaram a aparecer e traziam uma série de uns pacotinhos, tipo pacotes de batatas fritas, que eram
pareciam batatas fritas, mas eram umas coisas de camarão, ou os pacotinhos assim pequeninos, e traziam um para cada um. Ou seja, eles foram comprar, ou foram buscar, independentemente de ter sido a Dolores que lhes deu as pastilhas elásticas, eles foram buscar coisas para toda a gente, para todos, para nós os 6. E estamos a falar de crianças que não têm nada, eles não têm nada. Têm roupa, não têm sapatos, não têm nada, mas numa interação daquelas, eles fizeram questão de ter um gesto de generosidade para toda a gente. E isto é uma das fotografias mais fidedignas do que é o Vietnã. Felizmente. Ainda há generosidade no mundo, e é curioso que são geralmente as pessoas mais humildes. É verdade. Quem está pior que faz. E ficamos sempre a pensar, não é? É Se verdade. fosse aqui, será que isto nos acontecia aqui em Portugal? Quero acreditar que sim. Há muitos sítios. É verdade. Há muitos sítios que ainda se têm isso. E a viagem, como é que tu levaste as bicicletas já daqui? Não Ou- levamos bicicletas. Estávamos a prever que isso pudesse ser um problema. E acabou por ser um problema por outros motivos. Mas falámos então com a pessoa que estava lá no Vietnã e ela diz que conseguia arranjar as bicicletas para nós, conseguia arranjar. Efetivamente arranjou. Qual foi o problema? Foi as estaturas das pessoas. Portanto, as bicicletas eram bicicletas muito pequenas. Mesmo com os espigões todos puxados para cima, não era completamente impossível. Então nós ainda andámos nas lojas de bicicleta em Saigão a comprar espigões maiores para montar nas bicicletas e tal. Eu ainda fui dos que me safei, eu era o mais alto, fui dos que me safei e ainda arranjei uma bicicleta francesa, uma coisa velha, antiga, com travão de tambor e tal, mas que tinha um quadro grande. O resto do pessoal foi com aquelas bicicletas pequeninas de quadro de senhora e tal, com o qual demos a volta. Mas isso não é, na zona, no sul, portanto no Vietnã do Sul, não é problemático porque eles não têm uma subida, não têm plano. uma única subida. As únicas subidas que nós temos eram aquelas pontezinhas que eventualmente nos apareciam para passar por cima dos esteiros, dos braços do rio, pouco mais que isso. Portanto não há qualquer tipo de dificuldade a nível de físico. Com qualquer bicicleta se consegue fazer o Vietnã do Sul. O Norte não. O Norte é absolutamente implacável. O Norte também fizeste bicicleta ou não? Fizemos a nível local, depois de chegarmos às paragens, fizemos uma série de voltas, sim, uma série de voltas de bicicleta nos sítios em si. Mas como nós fizemos no outro lado, as deslocações do ponto A para o ponto B de bicicleta, não, isso não é completamente fora de questão, porque a nossa forma física não nos iria permitir uma coisa dessas e isso ia tornar impraticável a viagem nos termos em que nós a tínhamos pensado, ia tornar impraticável. Nós naquele mês que estivemos lá, arrancámos de Da Nang, fomos a Hoi An, fomos a Hue, depois fomos a Ninh Binh, fomos a Sapa, fomos a uma série de sítios, fomos à Baía da Longa, de bicicleta. Nunca na vida tínhamos feito nem 10% disso, porque o país é vastíssimo, são distâncias muito grandes. Então usámos uns pequenos autocarros, alugámos uns pequenos autocarros e andámos de comboio. Tem um comboio em que se pode dormir lá dentro, são os camarotes para 4 pessoas, com beliches, são muito agradáveis, são asseados, e é uma forma fabulosa também de fazer a viagem. Curiosamente, no Norte foi-nos mais fácil encontrar bicicletas boas e com tamanhos adequados, foram quase sempre Trek. Acho que a marca Trek deve estar a fazer uma aposta qualquer no Vietnã, ou então tem lá centros de produção, que é muito provável, centros de produção de maior destaque, então em qualquer lado nós entrávamos e encontrávamos uma bicicleta Trek de montanha de tamanho 20 ou 22, Esse sem percurso que fizeste cá em baixo no sul, pelo delta do Mekong,
Tens alguns tracks disso ou ficaste com alguma? Não, a seguir? tive receio de levar os GPS por causa das baterias, e estamos a falar de 2019, portanto isto já foi há algum tempo. Falava-se muito nas proibições das baterias de lítio e tal, então acabei por não levar, porque tenho um draft escrito, Com o portanto, projeto. daqui vamos para ali, dali vamos para aqui. Depois também quem guiou a viagem foi a nossa colaboradora vietnamita, sempre de moto, longe, nem pensar, sentar-se numa bicicleta. E não sentimos essa necessidade de seguir tracks, por nos podermos perder ou qualquer coisa assim, não, de maneira que não tenho realmente nada Ok. Se alguém quiser ver, tu tens bem no teu Facebook ou Tenho, tens tenho, alguma... tenho um álbum público no meu álbum. Facebook com as fotografias Ok, então temos aqui o link com as aqui fotografias debaixo da nota. da viagem para quem quiser, ver. Muito bem, mais alguma coisa da viagem que gostasses de salientar? Ou uma coisa mal? Ou uma coisa... Não, curiosamente não tivemos nada que corresse mal, ainda bem, nem na viagem para o sul, nem na viagem para o norte. Tivemos um dos nossos participantes teve um problema que precisou de assistência médica. Nós, a um domingo, fomos à casa do médico, ele consultou-o, passou-lhe uma receita, não levou um tostão, não cobrou nada, e o medicamento que ele receitou na farmácia foi para aí 40 cêntimos, coisa que o vale. Que é coisas que realmente nos assustem e nos possam preocupar quando vamos para um destino destes, é a saúde, e não tivemos qualquer tipo de problema, nunca nos sentimos enrascados. Okay. Nunca nos sentimos enrascados. As estadias onde é que era? Iam ficando em... Nós variava? as estadias, já levávamos as estadias programadas. Dentro do que é os grandes centros urbanos, eles têm hotéis nos arredores ou fora dos grandes centros urbanos, têm uma rede eles chamam homestays, portanto, dormes em casa das pessoas. Okay. Portanto, o homestay do Mr. Hung. Então, o Mr. Hung tem a casa dele e tem uma pequena estrutura à volta da casa dele que lhe permite receber hóspedes. Então, dormimos naquelas casinhas feitas com palha de coco, com as redes para os insetos, mas na altura em que nós fomos não tivemos qualquer... Não vi insetos. Em que altura do ano? Fomos em novembro. Fomos em novembro, o Vietnã, mesmo assim em novembro tivemos dias de 30 e tal, 40 graus. Mas dava para tomar banho no rio? Ou o rio? O rio tinha uma cor que era pouco convidativa. Okay. É uma coisa muito curiosa lá na zona do Delta do Mekong. Eles vivem do Delta do Mekong, eles vivem do rio. Portanto, é fonte de proveito, é meio de deslocação do ponto A para o ponto B, é zona de construção habitacional. Portanto, o rio, o Delta do Mekong, naquela zona que nós visitamos, para eles é tudo. Tendo eles essa noção claríssima, não têm qualquer tipo de preocupação ecológica com a manutenção das boas condições do Delta do Mekong. Ou seja, portanto, eles estão muito à frente de nós em termos humanos, são preocupados as pessoas preocupam-se umas com as outras, dão-se muito bem, são um povo muito alegre, mas não têm qualquer noção, qualquer sentido de ecologia, de preservação do ambiente, não têm. Portanto, nós olhamos para o Delta do Mekong e vemos animais mortos a boiar, sofás dentro d'água, portanto, todo o tipo de coisa dentro do rio. E os locais nadam, mergulham lá também à vontade, ou nem, eles próprios percebem que aquilo... Chegámos a ver pessoas dentro d'água, aqueles miúdos a brincar à beira do rio, portanto, vimos pessoas dentro d'água, mas muito poucas. Até eles Muito próprios percebem.
Eu também sou praticante de stand-up paddle de vez em quando, agora já quase nunca, mas na altura praticava bastante e curiosamente, tinha alguns amigos na minha rede de amigos, principalmente dos grupos, Sim. das atividades, pessoas de Saigão. E quando fiz 3 ou 4 comentários, publiquei 3 ou 4 coisas e uma delas apercebeu-se que eu estava em Saigão e convidou-me para ir fazer stand-up paddle para o rio ali à volta de Saigão. Portanto, eu agradeci o convite, mas graciosamente declinei, porque o rio era realmente muito pouco convidativo. Né? Ele disse, mas não te preocupes, porque nós fazemos durante a maré cheia e na maré cheia não se nota tanta poluição. Está bem, não se nota, mas ela está. Então, sem dúvida nenhuma que eles usufruem do rio, mas de uma forma algo limitada. Ok, Uma forma algo com limitada. algumas limitações. Com algumas reservas, exatamente. Tu cá em Portugal, nas tuas voltas, tu usas sempre a mesma bicicleta ou tens várias bicicletas? Não, eu tenho várias bicicletas, por exemplo, eu se vou dar aqui uma voltinha aqui pela zona, não vou levar uma bicicleta com rack atrás e rack à frente, mas tenho várias, tenho mais que uma bicicleta, sim. Então se um dia as tuas bicicletas, algumas das tuas bicicletas, fossem colocadas no museu, que histórias é que gostarias que falassem sobre ela? As minhas voltas não são tão épicas quanto muitas daquelas que eu conheço. Portanto, eu na realidade não tenho assim nada. Histórias daquelas para contar aos netos, tenho muito poucas. Agora, a bicicleta com que eu dou mais voltas é a Fargo. Portanto, é a minha salsa. Tenho uma salsa Fargo em aço norte-americana que tem rack atrás, tem rack à frente, tem dínamo, tem luzes, tem carregador USB, portanto, é nitidamente, quando eu vou para qualquer coisa assim destas, é essa bicicleta que vai comigo. Mas vai por motivos práticos, não porque lhe tenha nenhum amor particular, não, é um meio para. Muito bem. E já sentiste que o tempo passa de forma diferente quando viajas de bicicleta? Já. Como é que descrevias Já senti, principalmente por causa das dificuldades, como disse, por causa das dificuldades, tens alturas em que o tempo parece que não passa e tens alturas em que parece que o tempo desaparece, que já se foi embora. Isso eu acho que isso tem muito a ver com o alinhamento ao que é a tua realidade do dia-a-dia. Afastas-te de tal forma dos teus problemas, afastas-te de tal forma da tua realidade diária, que isso afeta os teus sentidos em vários níveis e dá-me ideia que a dissolução ou a dissociação do passar do tempo é uma delas. Okay. E que parte de ti mudou mais desde que começaste a viajar de bicicleta? Se é que mudou? Olha, a minha forma física na altura mudou muito. Eu não sou daqueles indivíduos que andava de bicicleta desde criança. Eu ali em 2002 ou 2003, já não me lembro bem, tive um amigo que me forçou, me dobrou o braço, me arrastou para começar a dar umas voltas de bicicleta. Aquelas primeiras voltas de bicicleta que dei, foi muito contrariado, foi muito, este gajo não deixa de me chatear com isto, está bem, pronto, vamos lá dar uma volta de bicicleta. E passei disso até fazer 5, 6 mil quilómetros de bicicleta por ano, e mais às vezes, ter apanhado um gosto muito grande por isso, talvez por também ter feito uma série de amigos nessa atividade. Isso permitiu-me ganhar um desafogo a nível físico, uma forma física bastante engraçada, e quando tu estás bem, tudo está melhor. Quando tu te sentes bem, tudo está melhor. Infelizmente, tive aquele problema nos olhos que me deixou extremamente limitado. Deixei de conseguir fazer certas coisas que fazia, porque a forma física vai-se logo embora. Para ganhares demoras anos, para perderes são dias.
Mas pronto, continuo a dar as minhas voltinhas dentro das minhas limitações, dentro daquilo que posso fazer agora. E não descargo que eventualmente um dia se consiga resolver o problema e que eu consiga voltar a dar aquelas voltas épicas. E já houve algum momento desses quase 20 anos ou mais 20 anos de viagens em que te sentiste pequeno perante a imensidão do mundo, uma paisagem? Já. Em vários níveis. Por exemplo, o Vietnã foi um deles. O Vietnã foi um deles porque nós estamos de tal forma longe do nosso meio que leva-te a analisar as coisas de outra forma. Abre-te os olhos para, por exemplo, no Vietnã, a nível humano, o quão está errado o nosso comportamento perante as outras pessoas. É uma das coisas que te faz sentir pequeno, porque é um povo para o qual tu olhas com aquela percepção de que é um povo que não é tão civilizado quanto o teu povo é, e acabas por ver que estás errado. Que eles, principalmente a nível humano, estão muito, muito, muito acima do que é a nossa realidade. A nível da Holanda, por exemplo, é absolutamente notável a forma como eles têm o país organizado, a forma como têm o país construído, a forma como têm estruturas que permitem a toda a gente conviver e coexistir sem problemas. A beleza da construção das casas deles é uma zona, portanto é um país fabuloso a esse nível. Na Alemanha, as florestas, o ambiente que tu encontras ao longo daquela viagem que fazes pelo Danúbio é absolutamente notável. É de uma beleza incomum. Não é? Temos aqui zonas bonitas, é obviamente que nós aqui também temos, mas lá está, é aquilo que tu levas por garantido. Portanto, é teu, já conheces, para ti é banal, é banal. Quando sais do teu meio, há realmente detalhes que te chamam a atenção e são aqueles momentos que te levam a parar e estar ali um bocado parado a olhar, e é uma das coisas interessantes das viagens. E lembras-te de alguma conversa marcante das viagens que tenhas tido com alguém que de repente disse qualquer coisa que te fez? Não assim de repente, do alto da minha cabeça, não me lembro assim de nada particular. Lembro-me de situações, lembro-me no Vietnã de um indivíduo que veio ter comigo e que quis tirar umas fotografias comigo, e depois ele era muito, muito pequenino, era muito baixinho, e eu baixei as pernas para tirar a fotografia com ele ficou muito, muito chateado e puxou-me para cima, e depois tivemos a conversar algum tempo. Então ele tinha uma barraquinha à beira do rio. Eles lá têm uns cocos engraçados que crescem dentro d'água. Okay. Não é aqueles coqueiros da praia, não. Eles têm uns cocos lá que crescem dentro d'água, e é com a folha desse coco que eles fazem aquelas casas. Depois, com a ajuda da guia, então conversámos um bocadinho. Então ele estava um cancro terminal, e estava desesperadamente a vender aqueles cocos às pessoas e tal, para conseguir deixar qualquer coisa à família antes de morrer. E, portanto, são coisas que não sendo nada do outro mundo, não é nenhuma conversa da qual saísse nenhum estado de iluminação, mas que te marcam e que te ficam na memória e que te lembras delas. A nível de outras voltas, assim, nada de particularmente marcante. O que é que levas sempre numa viagem de bicicleta? Levo o espírito aberto. Levo o espírito aberto porque pode-te acontecer muita coisa. Isso, não podes ir formatado, não podes ir para um sítio 10 mil quilómetros de casa
à espera de comer o cozido da Dona Maria todos os dias. Portanto, tens que ir preparado para o inesperado. Tens que ir preparado para o inesperado. O que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? É um dia em que eu chego ao fim todo roto, mas contente, mas feliz. Quer seja por ter conseguido cumprir um objetivo, quer seja por ter visto aquilo que vi, quer seja por num momento de distração me tenha cheirado a pimentos. Marcelo, se pudesses reviver um único dia de uma viagem que fizeste, qual é que escolherias e porquê? Epá, na viagem de travessia da Península Ibérica, tive ali uma altura em que, a seguir a Alcaraz, tivemos que subir a uma montanha muito, para nós, para mim, naquela altura que estava já, sentíamos já muito cansado, faltavam já 3 dias para o fim, e note-se que era a primeira vez que eu fazia uma coisa daquelas, ainda não tinha bem marcada a questão de dosear o esforço e portanto, para terem uma ideia, eu fiz com uma bicicleta de ferro carregada e depois levei coisas disparatadas, levei 6 câmaras de ar, levava 2 garrafas aliás, a alturas houve em que levava 4, mas pronto, mesmo durante a própria viagem eu percebi-me que não fazia sentido. Levava 4 garrafas de 1,5 litro de água, deixei de 2 garrafas para trás. Portanto, cheguei a um momento em que estava já com algumas dificuldades a nível físico e tivemos que fazer uma subida, penso que foi para aí a 2.400 metros. Não, aqui nessa viagem ia sozinho, portanto tive que fazer uma subida para aí a 2.400 metros, acho eu, num estradão, numa serra um bocadinho, o caminho mal preparado e tal, mas ao mesmo tempo era uma zona muito bonita de vegetação, de ouvir os pássaros e o vento. Nesta altura, pronto, foi no início de setembro, apanhámos muito calor e aquela brisa que apanhei naquela subida, soube-me tão bem, foi um momento que quase que me deu pena de já só faltarem 2 dias para chegar ao fim. E lembro-me sempre, é uma das coisas que me lembro sempre disso. Qual é que é a próxima? Não tenho nada, neste momento não tenho nada agendado. Tinha muitos projetos na altura em que tive este problema com os olhos. Tinha planeado fazer a travessia do Reino Unido, portanto, de John O'Groats a Land's End, portanto, vir lá do alto da Escócia até cá ao sul de Inglaterra. Tinha planeado, tinha pensado em fazer a travessia dos Estados Unidos de bicicleta, tenho pensado, esta talvez ainda seja uma que eu possa considerar executável, dar a volta à ilha de Taiwan. A ilha de Taiwan tem uma ciclovia que rodeia completamente a ilha, tem uma zona com um nível de dificuldade um bocadinho mais elevado, mas também não há de ser nada por aí, talvez ainda seja uma daquelas que eu me possa, num futuro relativamente próximo, propor a fazer, mas pronto, no prato, neste momento, pronto a comer, não tenho nada. Ideias, já não é? Tenho muitas ideias, exatamente. Já não é mau, exatamente. Está bem. Bem, Alexandre, gostei muito. Obrigado. Foi um prazer, Obrigado a todos. Espero que gostem e que sejam inspirados a fazer estas viagens.